dando aquele retorno para vocês sobre a peça, tá? Infelizmente, a gente não vai poder ficar só com a peça digitada. A gente vai precisar também da versão manuscrita. Então, eu vou colocar, eu não me lembro se eu já tenho, se eu já deixei ali o espaço no Moodle, senão eu vou alterar, mas a gente vai precisar da versão manuscrita, porque é uma exigência do Mac. Eu andei conversando, me informando com a coordenação, e como o Mac faz essa exigência, então, de que tenha a versão manuscrita, a gente infelizmente não vai poder abrir mão nesse momento. Mas eu acho que é algo que a gente pode ir trabalhando, né, daqui para frente para tentar fazer com que o Mac altere essa exigência, ainda mais considerando o contexto que a gente vem vivendo. Mas vamos lá, feita essa advertência, vamos conversar um pouquinho então sobre o primeiro caso que eu postei ali, para a gente ver o que a gente consegue entender, para a gente ver se a gente consegue identificar qual é a medida que a gente deve adotar e quais são os fundamentos que a gente tem ali para trabalhar com ela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá então. Olha só, deixa eu aumentar aqui. Galera, nosso primeiro caso, tá? Vamos ler com calma e a gente vai conversando sobre ele. Astronélia, senhora idosa, enquanto se dirigia para sua agência bancária, situada na rua Padre Chagas, na cidade de Porto Alegre, foi abordada por um sujeito que vestia camisa amarela e calça jeans, e que se identificou como Bruno, solicitando ajuda para encontrar uma agência da Caixa Econômica Federal. Bruno referiu que possuía um bilhete de loteria premiado, mas não sabia como realizar os trâmites adequados. Em seguida, aproximou-se da dupla outro sujeito que trajava terno preto e utilizava um relógio da marca Armani, o qual se apresentou como Marrone e se manifestou com disposição de auxiliar Bruno na troca do bilhete. Diante dessa situação, Bruno afirmou que, em troca da ajuda, doaria 10% do prêmio de 50 milhões de reais para Astronélia e Marrone. Tá bom para vocês, galera? 10% de 50 milhões? Rapaz do céu. Ah, Eu me aposto. O que tu acha, Anderson? passa com esse dinheiro aí, Tá fazer mais do uma. que bom, né? Tá muito mais do que bom. Ó, chegou o Ah, Thiago, chegou o Samir, boa noite. Eu acho que eu pago quase todas as minhas contas com esse dinheiro aí, Anderson. Talvez falte um pouquinho. mas dá pra fazer assim, dá pra reformar o escritório inteiro, assim, fazer um monte de propaganda, assim. Ah, é verdade. A gente ia fazer bom uso dessa grana, né? Mas, É, galera, como a gente sabe, as coisas não caem do céu. Quando a esmola é demais, a gente deve desconfiar, né? Por que o cara ia dar ali 10% de 50 milhões? Quanto que dá? Isso aí dá 5 milhões? Se dividir por... né? Dá 5 milhões. Se dividir por 2 a Astronélia e por Bruno, dá 2 milhões e meio. Quem é que quer tirar do bolso 2 milhões e meio para cada um? 5 milhões do nada. Tem alguma coisa errada, né? Mas vamos lá. Mas que para isso, demonstrando receio na negociação, solicitaria que eles lhe fornecessem um modesto valor em garantia. Marrone prontamente aceitou pagar a Bruno o valor de 10 mil reais, preenchendo e entregando a Bruno um cheque. Astronélia também assentiu, já que estava mesmo se dirigindo ao banco, tendo ingressado, juntamente com Bruno e Marrone, em sua agência bancária, que possuía câmeras de vigilância, ocasião em que sacou a importância de 5 mil, a qual foi entregue a Bruno. Após Astronélia ter entregado o numerário a Bruno, ele apertou o passo em direção à rua 24 de outubro, tendo, por outro lado, Marrone ingressado em um veículo Fiat Palio cor branca, placas IXU 2344, e saído em alta velocidade em direção à rua Vasco da Gama. Ao perceber que Bruno tentava imprimir velocidade e se distanciar de Astronélia, ela tentou o segurar, momento em que ele saiu correndo e acabou por derrubar no chão uma garrafa de água mineral parcialmente consumida. Astronélia permaneceu no local, chorando e em desespero, momento em que alguns pedestres, Jorge, Mateus e Claudir, se aproximaram do local para lhe prestar auxílio, tendo-lhe dito que visualizaram Astronélia com os outros dois sujeitos, mas que nada fizeram por pensar que os três eram conhecidos. Você foi contratado por Astronélia e por sua neta para adotar as medidas e providências cabíveis.
Galera, o que a gente pode fazer nesse caso? Primeiro, vamos tentar entender a situação jurídica. O que aconteceu nesse caso? É possível que a gente fale em alguma hipótese de infração penal? A dona Astronélia, que é a nossa cliente, foi vítima de alguma infração penal? Vamos dar uma olhada aqui. Tá aparecendo para vocês aí o Código Penal, galera? Ou tá aparecendo o Word? Tá aparecendo o Tá caso. no Word ainda. Espera aí. Deixa eu compartilhar então a parte certa aqui, ó. Obrigado, gente. Agora acho que foi, né? Pra gente entender, Sim. galera. Obrigado. A nossa cliente, a Astronélia, ela estava andando pela rua, uma senhora idosa, possivelmente ingênua, e dois caras chegaram para ela e disseram, ou melhor, um cara chegou para ela e disse: tia, onde é que fica a agência da Caixa? E ela disse: não sei, ou o que houve? Nisso chega outro cara e se propõe a ajudar. Certamente aqueles dois caras estavam mancomunados. Porque o cheque que um preencheu ao outro, ali o Marrone deu para o Bruno, certamente é um cheque frio, porque eles são coautores de uma infração penal da qual a Astronélia é vítima. A Astronélia, gente, foi vítima de estelionato. Olha só, o que nos diz aqui o artigo 171? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Galera, o artigo 171 caput retrata exatamente a situação, ou melhor, a situação ela se amolda exatamente aos elementos normativos aqui do artigo 171, do estelionato. Obter para si vantagem ilícita, foi o que aconteceu. O Bruno obteve para si uma vantagem ilícita, que no caso foram R$ 5.000 concedidos pela Astronélia, em prejuízo alheio. A Astronélia teve esse prejuízo, induzindo ou mantendo alguém em erro. De fato, ela foi induzida a erro naquele momento, a pensar que seria recompensada por 2,5 milhões de reais, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui houve um ardil. Os dois se juntaram em conluio para prejudicar a Astronélia. Mas olha só, então isso aqui a gente tem que entender. Esse artigo, deixa eu só fechar aqui, galera. Esse artigo 171 retrata o crime que a nossa cliente foi vítima. Mas, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não é só, porque a nossa cliente, a Astronélia, ela é idosa. Então, se aplica também o parágrafo 4º. Por quê? Estelionato contra idoso. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Então, nós temos aí a indicação de que houve a prática de estelionato contra idoso. A gente vai precisar desenhar na nossa manifestação, que em seguida a gente vai ver qual é, o artigo 171, parágrafo 4º do Código Penal. Galera, o crime de estelionato, ele é, em regra, de ação penal pública ou de ação penal, melhor dizendo, de ação penal pública condicionada ou de ação penal pública incondicionada? Em regra, o estelionato, a partir do final de 2019, com o pacote anticrime, se tornou um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, a vítima precisa representar. Mas existem algumas exceções, ó. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos, ou incapaz. Isso é importante para a gente gravar, porque a novidade no ordenamento jurídico pode eventualmente nos perguntar na OAB ou em algum concurso. No nosso caso, então, como ela é idosa, a gente não tem certeza qual é a idade dela, mas pode ser que, se ela for maior de 70, seja um crime de ação penal pública incondicionada. Significa que, mesmo que ela tenha vergonha de ir até a delegacia, mesmo que ela fique com receio, não queira prestar depoimento, se alguém registrar o boletim de ocorrência, o fato deve ser apurado
e deve ocorrer denúncia por parte do Ministério Público. Tá, galera? Vamos voltar para o nosso caso. Aliás, a minha avó foi vítima 2 vezes já desse golpe. O primeiro a gente não sabia de nada, não desconfiou de nada, e o gerente do banco dela ligou. Acho que foi para minha Dinda, que tinha conta conjunta com ela. Disse, ó, fulana, a dona Nuzi tá aqui, tá querendo sacar todo o dinheiro, o que eu faço? Tá ela e um outro rapaz. Ah, quem é o rapaz? Ah, ele é assim, não era ninguém que a gente conhecia. Então a velhinha tava lá, coitada, querendo sacar o porque ela achou que seria beneficiada. E outra oportunidade, eu tava chegando na casa dela para dar uma carona para ela, e no momento em que eu cheguei, ela tava conversando com 2 rapazes, 2 caras. E aí eu desconfiei, pedi para ela entrar no carro, ó, vamos lá, tá atrasada e tal. Ela entrou e aí começou a falar. Ai, porque tu viu meu filho, o rapazinho tava perdido, tava perguntando onde é que era, não sei o quê. E eu, bah, ó, será que não era aqueles caras lá que fizeram aquela coisa com a senhora outra vez? Ela, será, meu filho? Olha, tô achando. E ela, ai, meu Deus, quase que eu caio de novo. Então a gente tem que ter cuidado mesmo. As vítimas idosas ficam mais suscetíveis a acreditarem nesse tipo de simulação, nesse tipo de fato. Beleza, galera. Então, olha só. A Astronella e a neta vieram aqui no escritório e nos contrataram. Doutor Samir, doutora Gabriela, doutora Giselda. Ó, a Mahara chegou aí. Boa noite, Mahara. Doutora Mahara, o que dá para fazer nesse caso? Eu quero que esses 2 vagabundos aqui sejam responsabilizados. Eu pago 10 vezes o que ela perdeu, mas eu quero ver esses vagabundos responder processo. O que a gente pode fazer, galera? Nós podemos ajuizar uma queixa-crime? Não, a gente acabou de ver. Ação penal pública. Então a gente não tem como dar início a um processo penal. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode requerer a instauração de um inquérito policial ou fazer uma notícia crimes. Olha só, eu vou escrever aqui, ó, notícia, crimes é diferente de queixa-crime. Galera, não esqueçam, é bem fácil confundir isso, tá? Porque as expressões são parecidas, então eventualmente a gente pode se confundir. A queixa-crime é quando eu dou início a um processo criminal num caso de ação penal privada. Então, se alguém comete injúria contra mim, não adianta eu avisar o Ministério Público que eu fui vítima de injúria. Eu devo ajuizar uma queixa-crime. Eu faço a inicial da minha ação penal e ajuizo. Agora, se eu fui vítima de um crime de ação penal pública, aí eu preciso que o Ministério Público haja. Mas, além disso, nesse caso, quase com certeza o nome dos caras não é Bruno e não é Marrone. Eu não tenho como identificá-los. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma notícia crimes para a autoridade policial, pedindo que ela instaure um inquérito policial para que tente identificar esses sujeitos, para que eu possa verificar a possibilidade de responsabilização criminal deles. Então, a nossa peça, nesse caso aqui, é um requerimento de instauração de inquérito policial, que pode ser denominado também de notícia crimes. Eu vou encaminhá-lo para quem que eu vou endereçar? Eu vou endereçar ele para a autoridade policial. Porque eu quero que a polícia instaure um inquérito para investigar quem são os autores desse crime. Porque eu não sei. E o que eu preciso fazer na instauração de inquérito? O que precisa conter? Primeiro, claro, né, eu vou relatar os fatos, vou explicar para a autoridade policial o que aconteceu, mas, além de relatar os fatos, eu tenho que demonstrar, na minha opinião, qual é a capitulação jurídica. É óbvio que o delegado vai saber isso quando ele se identificar com os fatos, mas eu já devo ir desenhando a minha versão. Então, primeiro aqui, né, eu faço um relatório dos fatos, depois faço a definição sobre a capitulação jurídica do crime que eu acho que existiu. Eu preciso aqui descrever os elementos de identificação dos autores do fato.
Ai, mas aqui eles só disseram que era Bruno e que era Marrone. Galera, a gente tem várias coisas aqui, ó, que podem nos auxiliar na identificação. Por exemplo, por que o enunciado nos diz, ó, um sujeito que vestia camisa amarela e calça jeans? Isso é importante, porque daqui a pouco o delegado vai buscar informações sobre uma pessoa que estava com essa vestimenta. Ainda, o outro estava com, ó, um terno preto e um relógio da marca Armani. Então a gente precisa dizer isso para o delegado, porque ele não sabe. Eu estou pedindo para ele instaurar um inquérito, mas quem sabe essa informação? Sou eu, vítima, ou melhor, é a nossa cliente, a Astronélia. A gente precisa dizer pro delegado. Delegado, ó, olha só, velho, o negócio aconteceu ali ó, na Padre Chagas, Moinhos de Vento. O cara tava com uma camisa amarela e calça jeans, o outro tava com um relógio Armani, um terno preto. E que mais? E na fuga, olha só, eles estavam utilizando um carro Palio branco e a placa era IXU 2344. Nesse carro entrou o cara que recebeu o cheque e o outro correu em direção à rua Vasco da Gama. Quanto mais detalhada for a minha descrição, melhor. Por quê? Porque aí o delegado começa a pensar em possíveis diligências. E eu ainda devo indicar para ele quais são as diligências que eu considero relevantes. Então eu digo, delegado, olha só, houve um crime. A minha cliente foi vítima de um crime. Esse crime eu acho que é o estelionato contra idoso, artigo 171, parágrafo 4º. A conduta praticada por eles se amolda a esse dispositivo legal. Eu não sei quem são, mas eu sei que eles usavam essa roupa, que eles fugiram para tal lugar e que eles entraram num carro com a placa tal. E eu acho que para você me ajudar a descobrir quem são esses caras, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Nós temos algumas diligências. Vamos ver o que a gente encontra aqui de diligência que podem ser relevantes, então, no nosso caso. Vamos reler aqui esses parágrafos e a gente vai pensando as diligências. Olha só. Astronélia, senhora idosa, enquanto se dirigia para sua agência bancária, situada na rua Padre Chagas, na cidade de Porto Alegre, foi abordada por um sujeito que vestia camisa amarela e calça jeans e que se identificou como Bruno, solicitando ajuda para encontrar uma agência da Caixa Econômica Federal. Bruno referiu que possuía um bilhete de loteria premiado, mas não sabia como realizar os trâmites adequados. Em seguida, aproximou-se da dupla outro sujeito que trajava terno preto e utilizava um relógio da marca Armani, o qual se apresentou como Marrone e se manifestou com disposição de auxiliar Bruno na troca do bilhete. Nada por enquanto, né? A não ser a descrição das pessoas. Diante dessa situação, Bruno afirmou que, em troca da ajuda, doaria 10% do prêmio de 50 milhões para Astronélia e Marrone, mas que, para isso, demonstrando receio na negociação, solicitaria que eles lhe fornecessem um modesto valor em garantia. Marrone prontamente aceitou pagar a Bruno o valor de 10 mil reais, preenchendo e entregando a Bruno um cheque. A Astronélia também assentiu, já que estava mesmo se dirigindo ao banco, tendo ingressado juntamente com Bruno e Marrone em sua agência bancária, que possuía câmeras de vigilância. Olha só, a agência bancária tinha câmeras de vigilância. Então eu devo pedir para o delegado, devo sugerir, né, e pedir para o delegado que ele faça o requerimento para o banco das imagens das câmeras de vigilância, porque as imagens podem ter captado o momento ali em que houve o saque e que a Astronélia estava acompanhada dos autores do fato. Então, a primeira diligência que a gente considera relevante é essa, a busca das câmeras de vigilância do banco, que podem auxiliar na identificação dos autores do fato. Após a Astronélia ter entregado o numerário a Bruno, ele apertou o passo em direção à rua 24 de outubro, tendo, por outro lado, Marrone ingressado em um veículo Fiat Palio, cor branca, placas IXU 2344 e saído em alta velocidade em direção à rua Vasco da Gama. Eu consigo pensar aqui em outras diligências, ó, para o delegado oficiar a EPTC e a prefeitura para verificar se há imagens nessas ruas próximas do horário em que ocorreu o fato e do dia. Eu não tenho qual é o dia e qual é o horário. Tudo bem, hipoteticamente aqui eu vou dizer eu só vou mencionar um horário genérico, não vou inventar um horário, mas eu vou pedir para que seja oficiada a EPTC, que seja oficiada a prefeitura, para que forneçam imagens próximas do local no momento em que o fato teria ocorrido. Se fosse na vida real, a gente perguntaria para a Astronélia, verificaria no extrato dela qual foi o momento exato em que ela sacou o dinheiro, e aí ficaria mais fácil da gente conseguir, né, identificar o momento exato em que o fato foi
praticado. Ainda é possível requerer que o delegado oficie a EPTC e peça informações sobre essa placa. Quem é o proprietário do veículo que tem essa placa? Qual é a situação desse veículo? Está em situação de furto, está em situação de roubo, está em situação regular? Quem é o proprietário? Vamos intimar o proprietário para saber, para ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. O carro é dele, o carro foi clonado, para quem que ele emprestou o carro. Isso tudo também nos ajuda. Então a gente deve identificar quem é o autor, quem é, melhor dizendo, né, o proprietário desse carro. Alguma pergunta, galera? Tudo em ordem? Ô, professor, Oi, Anderson. não caberia também um pedido de perícia na garrafa d'água para tentar identificar as... Com certeza, muito bom, cara. Ótimo, caberia sim. Vamos ver. A gente, acho que onde é que está falando sobre a garrafa aqui, ó. Ao perceber que Bruno tentava imprimir velocidade e se distanciar de Astronélia, ela tentou segurar, momento em que ele saiu correndo e acabou por derrubar no chão uma garrafa de água mineral parcialmente consumida. Perfeito, a gente pode dizer. Delegado, houve ainda, né? Ele derrubou, o cara na fuga derrubou uma garrafa de água mineral parcialmente consumido, ou seja, é possível que exista material genético dele nessa garrafa. Vamos requerer a perícia. Claro, né? Infelizmente no Brasil a gente não vivemos ainda, né, num CSI, num momento de investigação assim, digamos, muito tecnologicamente avançado. Mas é uma diligência aqui que dogmaticamente a gente deve sim requerer. Daqui a pouco se consegue identificar. Daqui a pouco os caras já têm condenação. Daqui a pouco o material genético deles está armazenado no banco de dados genético, né? A gente tem lei que criou o banco de dados genético. Então é uma providência que eu considero adequada, Anderson. Show de bola. Vamos pedir para o delegado fazer a perícia e ver se consegue descobrir quem é o cara que estava tomando água. Se a gente conseguir, melhor. Que mais? Astronélia permaneceu no local, chorando e em desespero, momento em que alguns pedestres, Jorge, Mateus e Claudia, se aproximaram do local para lhe prestar auxílio, tendo-lhe dito que visualizaram Astronélia com os outros dois sujeitos, mas que nada fizeram por pensar que os três eram conhecidos. Aqui nós temos três testemunhas. A gente vai dizer também para o delegado que 3 pessoas presenciaram o fato. Essas pessoas se chamam Jorge, Mateus e Claudia, e nós gostaríamos que essas pessoas fossem ouvidas para que prestassem informações sobre o fato. O que elas viram? Será que elas sabem quem são os caras? Já viram os caras outras vezes? Onde é que vocês estavam? Por que vocês estavam lá naquele momento? Aqueles caras costumam passar por lá? É recorrente isso? Não é recorrente? Enfim, ver o que as pessoas têm para dizer, se é possível prestar algum esclarecimento sobre isso ou não. Galera, depois, aí no nosso pedido, a gente vai requerer a instauração do inquérito policial e a realização das diligências apontadas. Então é isso que a gente vai fazer. A nossa peça aqui é uma notícia crimes, um requerimento de instauração de inquérito, em que a gente vai descrever os fatos dos quais foram vítima, dos quais os que ensejaram, né, o cometimento do crime contra a nossa cliente. A gente vai dizer quais foram os fatos que ensejaram essa hipótese de responsabilização penal. A gente vai descrever as características que possam identificar os sujeitos que cometeram o crime. A gente vai explicar qual é a capturação jurídica que a gente considera adequada. A gente vai mencionar que diligências podem auxiliar no esclarecimento da autoria e, ao final, a gente vai requerer a instauração do inquérito policial e a realização das diligências apontadas. Beleza, galera? Alguma dúvida aqui por enquanto? Deixa eu achar uma coisinha aqui que eu quero tentar mostrar para vocês. Rapidinho, deixa eu procurar aqui, galera, para ver se eu acho, tá? Onde é que pode estar? Só um minutinho. Eu quero ver se eu acho um acórdão aqui para a gente conversar.
Pobre da Astroné. Ficou sem dinheirinho. Peraí que eu sei que tá aqui em um lugar. Aqui, achei. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês esse acórdão. É de um caso bem parecido com o que a gente analisou. Um caso real. Não é da minha avó. Olha só, galera. Deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês aqui. Olha só, um acórdão aqui da 5ª Câmara Criminal. Deixa eu passar para a denúncia, tá? Olha só, aqui é a denúncia. Então, esses caras aqui foram denunciados pelos seguintes fatos. Vamos ler o primeiro, porque a narração a narrativa ela é semelhante, só muda ali os bens que foram objetos de vantagem ilícita por parte de cada vítima, tá? Então a gente vê a descrição de um fato e a gente vai entender mais ou menos como que é o modus operandi. Olha só. Outra coisa, esse documento ele é público, tá? Ele pode ser acessível, ele pode ser acessado pelo site do Tribunal de Justiça, então não tem qualquer problema da gente examinar. No dia 16 de março de 2009, por volta das 11 horas, na rua Santa Rita, via pública nesta capital, os denunciados, em conjunção de esforços e acordo de vontades, obtiveram para si vantagem ilícita consistente na quantia de R$5.000, induzindo e mantendo em erro a vítima, pessoa idosa com 75 anos, mediante ardil. Como é que foi o fato? Por ocasião dos fatos, a ofendida caminhava pela rua Dona Laura, nesta capital, quando foi abordada por um indivíduo que estava à procura de um endereço. Enquanto conversavam, o homem identificado posteriormente como denunciado Sérgio mencionou que havia vindo do interior para trocar um bilhete premiado. Nesse momento, outro elemento juntou-se aos dois, mostrando interesse em ajudá-los. Tal homem, identificado como imputado Maureli, simulou ter telefonado para a Caixa Econômica Federal a fim de confirmar a veracidade do bilhete, o que foi confirmado. O portador do suposto bilhete premiado, então, prontificou-se em repartir o dinheiro do prêmio caso o ajudassem a recebê-lo. Ocorre que tal elemento, simulando receio na negociação, exigiu de ambos uma garantia em seu dinheiro, no que foi prontamente atendido por seu comparsa, de modo a induzir a vítima também a fazê-lo. Vendo isso, a vítima, que não tinha dinheiro na ocasião, pediu para os acusados a levarem até o Banco Bradesco, onde poderia levantar a quantia necessária. Na ocasião, a vítima sacou a importância de R$5.000. Depois disso, os réus ingressaram no automóvel e se dirigiram até a Avenida Farrapos, onde conseguiram despistar a vítima e fugir com o dinheiro. A vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados. Então, olha só, o primeiro fato, dia 16 de março de 2009, às 11 horas, eles pegaram R$5.000. No dia 16 de março, a 1 hora, ou seja, 2 horas depois, eles ali pegaram mais R$15.000. Mesmo modus operandi, ó. Um fala, o outro simula que ligou para a caixa, confirma a veracidade. A vítima, que não tinha dinheiro, pediu para que os acusados a levassem até o Banco do Brasil e pegou R$5.000. Depois foram ainda até o Banrisul e pegou mais R$10.000. Olha, em seguida foi até a sua residência e pegou mais alguns euros. Por fim, foi até a residência de sua filha, onde pegou várias joias e mais uma quantia em dinheiro. Então, às 11 horas daquele dia, eles conseguiram R$5.000. A 1 hora daquele dia, eles conseguiram R$15.000, mais alguns euros e mais joias.
Imagina, a filha da senhora deve ter ficado louca da vida. Mas vamos lá. No dia 23, ou seja, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, exatamente uma semana depois, às 11h50, eles conseguiram mais 6 mil reais. Imagina, olha só, para ganhar isso, galera, quanto a gente tem que trabalhar. Mesmo modus operandi, ó, a narrativa aqui. O homem, nesse caso, se dizia vindo de Uruguaiana, estava procurando um endereço, veio trocar o bilhete premiado, o outro chegou junto, e aquela velha história que a gente já conhece. A vítima, que não tinha dinheiro na ocasião, pediu para que os acusados a levassem até o banco Unibanco, onde poderia levantar a quantia necessária. Ele pegou 6 mil reais no banco, depois foram até o automóvel e se dirigiram até a caixa. No caminho, conseguiram despistar a vítima. Então, essa senhora aqui teve prejuízo de 6 mil reais. 23 de março de 2009. Depois, em 23 de abril, 10 dias mais ou menos depois, também às 11 horas. Olha só, obtiveram para si vantagem ilícita consistente em diversas joias avaliadas em 200 mil reais, galera. Por ocasião dos fatos, aquela velha história. O cara veio do interior, barará, 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 barará. E aí, ó. Vendo isso, a vítima, que não tinha dinheiro na ocasião, pediu para os acusados a levarem até sua residência, onde pegaria algumas joias. O portador do bilhete, alegando que as joias não eram suficientes, convenceu a vítima a ir até o banco para retirar mais 5 mil. Ocorre que, ao retornar do banco, percebeu que os acusados haviam fugido com suas joias. Pobre da senhora. Dia 3 de abril, 13 dias depois, dia 16 de abril, às 15 horas, na Independência, obtiveram mais R$ 1.300 e $700. Mesma história. Vendo isso, a vítima, que não tinha dinheiro na ocasião, pediu para que os acusados a levassem até a sua residência, onde pegaria dinheiro e joias. Os acusados conseguiram despistar a vítima e fugir com seus pertences. Então, nós temos aqui quantos crimes, galera? 5 crimes. Somando isso tudo, ó, 5 crimes em quantos dias? O primeiro foi 19 de março, 16 de março, e o último foi 16 de abril. Então, mais ou menos um mês. Em mais ou menos um mês, os caras pegaram ali 200 mil em joia e mais, sei lá, uns 50 mil em dinheiro. Em um mês, os caras conseguiram aplicar. A gente acha que as coisas não acontecem, né? Em um mês de trabalho entre aspas, né, dos caras, houve esse prejuízo. Como que vocês acham que ficou a pena deles? Alguém tem algum palpite aí, galera? Vocês acham que eles foram condenados, foram absolvidos? Que pena vocês acham que eles foram condenados, se foram condenados? Alguém quer arriscar? Alguém dá um chutão aí. 10 anos, mais ou menos de 10 anos. Podem pôr no chat aí, se não quiserem falar. Acho que eles chegaram a pegar 10. O juiz deve ter pego aquele negócio da continuidade delitiva, colocando uma coisa só. Mais ou menos quanto tu chutaria, Anderson? Acho que uns 5 anos, se pegar. 5 aninhos. Uhum. Vamos dar uma olhada. Alguém ia falar? Olha só. Estou passando aqui a fundamentação para a gente ir direto na pena. Pena. Vamos ver o dispositivo. Ó. Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo para manter a condenação dos réus como em curso nas sanções do artigo 171, caput do Código Penal, e redimensionar, ou seja, diminuir a pena para 1 ano de reclusão no regime aberto. Pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviço à comunidade pelo prazo da sanção pecuniária. Aqui deveria ser sanção corporal, não pecuniária. Então eles foram condenados a 1 ano de reclusão, regime aberto. Esse ano de reclusão foi substituído por prestação de serviços à comunidade. Assim tá bom cometer crime. O crime compensa ou não compensa? Saiu barato ou não saiu barato, galera? Todo o dinheiro das vítimas ainda se libraram da cadeia. A pena de estelionato, eu acho que ainda não tinha majorante contra idoso, o fato é de 2009, né? Fato antigo, ensejou.
e ensejou a aplicação da pena ali no patamar de 1 ano no regime aberto substituída. Deixa eu ver de quando que é essa majorante do parágrafo. Exatamente, a majorante é do ano de 2015. E a lei penal, quando é prejudicial ao réu, não retroage. O fato é de 2009, por isso que eles ficaram com o 171 caput. Ficaram com a pena mínima, ó, reclusão de 1 a 5 anos. Galera, alguma dúvida aqui? Deixa eu voltar para vocês aqui. Esse é o nosso primeiro casinho, tá? Fazer uma notícia crimes, informar o delegado que houve esse crime contra a nossa cliente e que a gente quer ver um inquérito ser instaurado para tentar identificar a autoria delitiva e possibilitar com isso que o Ministério Público promova o ajuizamento, o oferecimento de uma denúncia e, eventualmente, a gente consiga a responsabilização criminal dos autores do fato. Tá, meu povo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vocês não vão sair por aí aplicando com o do bilhete, hein? Bah, mas eu vi que vale a pena. Não, vamos trabalhar licitamente e honestamente. Vamos parar de loucura. Né? Não é porque é sexta-feira, dia de selvageria, dia de maldade, que nós vamos perder os nossos princípios. Nossa retidão. Tá, galera? Então é isso aí, meu povo. Um prazerzão estar com vocês hoje. Se cuidem, fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês todos. Beijo no coração. Se precisarem de mim, só aprender o grito. Tá, galerinha? Obrigadão, prof. Valeu, valeu, valeu. Beijão, Pronto, até mais. Se cuidem. é. Ai, gente, eu não sei.